Olá, tudo bem? Você vai conferir agora um trecho de uma palestra do Econature. Essa palestra faz parte de um mini curso que você pode acessar pelo link que está aqui na descrição. Nesse mini curso são disponibilizados, além da palestra, um mapa mental com o tema da palestra, assim como um material com as principais dúvidas referentes a esse tema. Se você quiser conferir, então, acesse o link aqui da descrição, lá tem mais detalhes, o valor desse conteúdo e eu aposto que você vai gostar. A gente fez com muito carinho esse material para você. Então dá uma conferida e tenha um bom vídeo. Então agora a gente vai falar aí de como estudar esse grupo, né? A gente vai entender um pouquinho sobre amostragem, depois falar sobre genética, falar sobre pelo e entender o que é tricologia. Para começar, quando a gente fala de amostragem, ela pode ter diferentes objetivos. A gente pode fazer um inventário para entender quais são as espécies de roedores que estão no local. A gente pode fazer um censo populacional para saber quantos indivíduos existem de uma determinada espécie. A gente pode fazer estudos ecológicos e entender, por exemplo, o grupo que existe ali, como que é dividido uma tribo, qual que é a dieta dessa tribo. Ou a gente pode fazer, por exemplo, uma translocação. Transportar uma população de um determinado roedor para outro local. Por exemplo, a gente tem um local onde existe uma população de capivaras que elas não deveriam estar ali. A gente pode fazer um estudo para translocar esses animais e dar uma destinação mais correta para eles. Falando nisso, então, a gente vai ter aí um manejo in situ ou um manejo ex situ, que ele depende de autorizações. O que a gente está falando de manejo in situ e manejo ex situ? Manejo in situ nada mais é que você mexer ou manejar esses animais dentro do ambiente natural deles, ou seja, a gente está lá no meio de uma floresta e está mexendo com esses roedores. Ou o ex situ, que é mexer fora do ambiente natural desses animais. Vamos dizer que você tem um interesse de criar capivaras para vender a carne para consumo. Então você vai manejar esses animais fora do ambiente natural deles. E tudo isso é regulamentado, então a gente tem aí regulamentações diferentes, como essa resolução que fala quais são os critérios para a gente fazer esse manejo, para fazer esses estudos e não interferir aí no comportamento e na dinâmica desses animais. Falando de amostragem, a gente tem aí in situ algumas possibilidades que a gente usa. A gente tem, por exemplo, o uso de armadilhas do tipo Tomahawk, que é essa da direita, onde ela tem esses buracos externos e tem uma plataforma ali dentro dessa armadilha. O que consiste? Você coloca uma isca no fim da armadilha, o animal vai pisar nessa plataforma. Quando o animal pisar nessa plataforma, ele vai ativar a armadilha e a armadilha fecha, ele fica preso ali. É a mesma coisa que a armadilha da esquerda ali, a Sherman. É o mesmo princípio, você coloca uma isca lá no fim da armadilha, tem uma plataforma antes dele chegar na isca, pisou na plataforma, a armadilha destrava e ele fica preso. E a gente tem essa armadilha que é do centro, que é uma armadilha pitfall, uma armadilha de queda também chamado, que consiste em uma série de baldes. O animal tá andando, cai nesse balde, fica preso lá, não consegue subir. Baldes de plástico, né? E tem essas lonas também para guiar, às vezes, o animal. Então, o animal tá vindo, bate na lona, vai em direção, em sentido a esses baldes, sendo que fica uma sequência de baldes aí também. A gente pode ter também um modelo de observação direta, OD, né? O que é isso? Quer dizer contar o número de indivíduos, por exemplo, observar, conhecer o comportamento deles. Ele é mais comum quando a gente fala aí, por exemplo, de capivaras, ou aí
ouriços, animais de porte maior que ficam difícil da gente capturar e pegar um indivíduo desse, porque daria muito trabalho. A gente tem também a observação indireta, que é o caso de analisar rastros desses animais, como, por exemplo, fezes. É muito comum também aí no caso de capivaras e ouriços e outros roedores aí maiores, pertencentes ao grupo dos médios e grandes mamíferos. Então, quando a gente fala de amostragem, a gente tem que considerar uma coisa: existem uma alta diversidade desse grupo, muitas vezes falta experiência das pessoas que trabalham com esse grupo para identificar eles, falta tempo suficiente em campo, porque o ideal não é fazer 1, 2 ou 5 análises de campo, é ser um trabalho constante. E outros fatores, todos somados, permitem uma identificação sem perícia. Então, é aquele caso da gente pegar um relatório de licenciamento ambiental e ver lá que está anotado, não está anotado o nível de espécie identificado, mas só gênero. Então, está lá, a gente encontrou um Acodon sp, a gente encontrou um Taptones sp. Nunca está o nível de espécie, principalmente quando a gente fala desses roedores bem menores. E devido a isso, a gente precisa de metodologias alternativas de identificação. E eu vou falar um pouquinho delas aqui, das possibilidades.